Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do Canal Universitário de São Paulo. Essa série de programas tem o objetivo de despertar interesse pela pesquisa a partir da experiência de professores e alunos universitários. Hoje, aqui no nosso estúdio, nós temos o prazer de receber a Eliana Natividade. Bem-vinda, Eliana. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui. A Eliana é jornalista e pesquisadora. E ela tem a sua graduação na Universidade de São Judas e atualmente está fazendo um mestrado na Faculdade Casper Libero em jornalismo contemporâneo. Mas o que interessa é que o seu tema de pesquisa é um tema bastante atual, apesar de ter já seus 50 anos, é sobre o golpe militar de 64. Né? A Eliana pesquisou, né, a partir de uma bolsa de iniciação científica o tema, mas de uma forma muito peculiar, porque esse tema serviu como base, né, de uma pesquisa de um livro de ficção. Me conta um pouquinho, Eliana, como é que surgiu o interesse pelo tema do golpe militar de 64, como foi feita a tua pesquisa, né, a partir desse tema, e o que isso acabou resultando no seu projeto inicial, que era escrever um livro, né, de ficção. Eu iria escrever um livro de ficção em 2008, ia começar um livro de ficção em 2008 sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí eu eu sempre gostei muito de história, conversando com uma editora amiga chamada Laura Bacelar, ela falou para mim, por que você não traz um tema mais próximo dos brasileiros, né? Tem a ditadura militar, que você gosta também, e eu comecei a cogitar essa possibilidade, comecei a pesquisar por conta própria, até que em 2009, na graduação, eu conversando com alguns professores de jornalismo, né, um professor chamado Moisés Barel, ele me perguntou, por que você não entra na iniciação científica que vai te dar base para você pesquisar a ditadura militar e escrever o seu livro de ficção? Foi o que eu fiz, participei do processo seletivo, né, consegui passar e fiz essa pesquisa, né, que é o RIC, Regime de Iniciação Científica, durante 2 anos. E eu colhi um material incrível para o meu estudo, né, e também que deu suporte para eu escrever esse livro de ficção. E, Eliana, o teu foco, o seu objeto principal de pesquisa foi a partir do assassinato, a cobertura jornalística, né, do assassinato do estudante Edson Luiz em 1968 no Rio de Janeiro. Conta como é que você fez o levantamento dessas notícias e como é que foi esse processo, né? Você acabou viajando para o Rio de Janeiro também. Conta um pouquinho da tua pesquisa a partir desse objeto. Eu acho que o bacana de você fazer pesquisa, né, é você se apaixonar pelo tema que você está pesquisando. Eu me envolvi muito, né, com essa pesquisa. Como se deu o procedimento? Eu escolhi o recorte junto com a minha orientadora, né, que foi analisar, estudar, tentar compreender 2 semanas a partir de 2 semanas de cobertura jornalística a partir do assassinato do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Ele foi assassinado no dia 28 de março de 1968 e o assassinato do Edson foi o estopim para que desencadeasse vários movimentos, várias manifestações estudantis por todo o país. E nós escolhemos para pesquisar 6 jornais, né? Folha de São Paulo, O Globo, Estadão, Jornal Última Hora, Correio da Manhã e JB. A pesquisa foi através de pedido na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Eu consegui muito material lá. Pesquisei também aqui em São Paulo, nos registros no Arquivo do Estado de São Paulo. Né? Consegui bastante material também. E livros, né? Hélio Gaspari, Zueni Ventura, vários outros. E na tua pesquisa sobre a cobertura jornalística, você orientou por alguns critérios de noticiabilidade, por exemplo?
Sim, nós pegamos, nós delimitamos 12 dias, né, a partir do assassinato do Edson, no Rio de Janeiro, e nós analisamos desses jornais tudo que era referente ao assassinato. Então nós encontramos editoriais, nós encontramos notícias, reportagens. Foi um material bem rico. E na tua opinião, nas conclusões finais da tua pesquisa, você acha que a morte do Edson, não é, como um representante do movimento estudantil naquela época, né, e que acabou culminando também no AI-5, na censura, né, e dando plenos poderes para o governo militar atuar em relação aos meios de comunicação. Você acha que foi a morte do Edson que foi quem, vamos dizer assim, alimentou esse pensamento crítico no Brasil? Ou você acha, por exemplo, que foi a mídia que precisava de um mártir e acabou, a partir da morte do Edson Luiz, tendo oportunidade de criar esse pensamento crítico na sociedade, ou não? Enfim, qual a conclusão que você chegou? Pergunta difícil. Na verdade, o Edson, ele foi um estopim. Né? O jornal Última, se eu não me engano, se eu não me recordo, o Correio da Manhã, ele deu uma manchete dizendo era o corpo que faltava. Eu não tenho certeza se foi o Correio da Manhã, mas um desses jornais que eu pesquisei, ele deu essa manchete, né? Era o corpo que faltava. Então eu acredito que ele deu o assassinato do Edson, né? Foi uma invasão policial, né, e que realmente gerou muita comoção da sociedade por causa da repressão que acontecia naquela época, e deu uma força muito grande para o movimento estudantil no Brasil. Porque era uma fase de intensa movimentação crítica no mundo, inclusive nos Estados Unidos, Martin Luther King, né? Então eram várias vozes, né? Agora, a mídia, no aspecto do Brasil, você acha que teve precisava de alguma criar um mártir ou não? Você acha que esse foi um processo natural e que a mídia somente cumpriu o seu papel em informar as pessoas? Então, nós assim analisamos, estudamos as reportagens, né, todos aqueles textos dos jornais, e a gente deu para perceber realmente que alguns jornais ficaram a favor do movimento estudantil, outros deram através das vozes, né, que foram privilegiadas nas matérias, a gente conseguiu perceber quais eram os jornais daquela época que eram mais favoráveis ao governo militar, os outros que eram mais favoráveis ao movimento estudantil, que eram mais contestadores ao regime. Porque é um mito, a imparcialidade na mídia é um mito, né? Os jornais, os veículos acabam assumindo determinados posicionamentos ideológicos. Por causa da linha editorial, né? Cada veículo tem a sua linha editorial. Se a gente parar para analisar um pouco, para pensar um pouco naquela década de 70, por exemplo, né, já havia uma transformação muito grande no jornalismo, né, aqui no Brasil, né, a pirâmide invertida, né, algo característico, né, o jornal, a Última Hora, né, ela tinha sempre um teor, um tom sensacionalista, que hoje a gente vê muito, né, enraizado nas coberturas, e então tinha aquele contexto mesmo empresarial, que os jornais eles estavam se formando como grandes empresas. Entendi. Na tua pesquisa também, você teve que fazer algumas viagens para o Rio de Janeiro, porque alguns periódicos você só teria acesso por lá, pela Biblioteca Nacional, né? Nesse sentido, a Bolsa da Iniciação Científica te ajudou, te possibilitou viajar? Como é que foi lidar com essas, digamos assim, com essas despesas, com essas dificuldades de acesso, né? Na verdade, eu aproveitei as férias que eu tinha, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, minha família mora lá. Então isso já ajudou bastante. Já ajudou bastante. Né? Claro, a iniciação científica, quando a universidade ela te proporciona de você pagar menos a faculdade ou ter a isenção da mensalidade, né? Isso proporciona que você possa investir mais tempo, investir mais esforços na sua pesquisa. E principalmente quando a gente se apaixona pelo tema, né? Exato. E foi o meu caso. Eu, quando comecei a pesquisar, eu não imaginava que eu ia gostar tanto de fazer pesquisa, tanto que eu quis logo fazer o meu mestrado. E quando eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui para curtir as minhas férias, mas eu quis curtir de uma forma diferente. Eu fiz todo o trajeto das manifestações, né, de 1968, a partir do assassinato do Edson. Então, eu fiz aquele passeio na Cinelândia, eu fui na sede incendiada da UNE, eu fui no local onde eu li nos jornais que era
o restaurante Calabouço. Ou seja, estar em loco ali foi importante para... Eu fui no cemitério São João Batista, eu procurei o túmulo do Edson. Então eu acho que foi muito importante. Essa proximidade com o objeto de pesquisa física, inclusive. Exatamente. Porque você tem, né, mais contato com o que você está pesquisando, você ter essa possibilidade de estar em contato com o seu objeto de pesquisa, de uma certa forma, é muito importante. E deu resultado, né, Eliana? Porque aqui, né, a gente sabe que você foi 4º lugar no Congresso Nacional de Iniciação Científica, o CONIC, né, que tinha mais ou menos 1.200 concorrentes ali, né? Como é que foi essa satisfação de você, em 2012, ter alcançado essa premiação? É uma recompensa para os seus esforços? Sim, é uma recompensa, né? Um incentivo também? Isso, um incentivo muito grande. Eu acho que esses congressos, eles são extremamente importantes, porque é uma oportunidade que você tem de mostrar o seu trabalho, de conhecer outros pesquisadores, outras linhas de pesquisa, e com certeza foi um incentivo enorme para mim, esse 4º lugar no CONIC. Entendi. Além disso, você pretende transformar essa pesquisa ou doar essa pesquisa para algum instituto? Afinal de contas, você pesquisou durante muito tempo e tem muita informação útil aqui, né? Muito como é que essa pesquisa ficou no âmbito da universidade ou você disponibilizou para outras instituições que também têm interesse nesse foco? A pesquisa ela fica disponível na universidade. Está lá na universidade? Está lá na universidade, acesso para quem quiser. Quem tiver interesse pode ir lá procurar, que a universidade tem disponível. Muito bem. Bom, então nós vamos fazer agora um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do Conexão Universitária. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Universitária, um programa do canal Universitário de São Paulo. Hoje nós temos aqui no nosso estúdio a presença de Eliana Natividade, que desenvolve uma pesquisa a respeito do golpe militar de 64. Foi uma pesquisa que surgiu como um projeto de iniciação científica na Universidade de São Judas Tadeu, mas que deu diversos filhotes, né? Inclusive um livro, não é? Um livro que foi lançado esse ano, que chama-se As Rosas e a Revolução, e que, de certa forma, foi inspirado pela sua pesquisa. Me conta como isso aconteceu, Eliana. Na verdade, a pesquisa nasceu da ideia do livro, isso que é bem interessante. Foi ao contrário, né? Eu ia escrever, né, já pretendi escrever sobre a ditadura militar, e a minha pré-pesquisa, né, me levou até a iniciação científica, que foi a base, né, de todo o meu livro, porque eu consegui realmente dar uma semelhança muito grande, né, uma verdade. Uma veracidade à história. Através dessa pesquisa eu jamais teria conseguido isso se eu não tivesse feito aquele projeto de pesquisa em 2009. E me conta um pouquinho essa história, o enredo desse livro. Se passa no ano de 68, quais são os personagens da história? Isso, então, a história ela é um romance, né, uma história de ficção, um romance ambientado na ditadura militar brasileira. É um romance, uma história, é um romance homoafetivo, né, os meus livros são, né, eu escrevo sob o pseudônimo de Carina Dias, que foi por causa da internet. Eu comecei a escrever em 2006 com esse pseudônimo de Carina Dias e acabou que eu não consegui mais tirar esse pseudônimo. Foi consagrado pelo público, né? Acabou, né? As pessoas acabaram me reconhecendo como Carina Dias na literatura, né? Nos romances que eu escrevo. E é bacana porque a história começa nos dias de hoje, né? Começa com um rapaz que ele é fundamentalista religioso e ele descobre que o irmão dele é homossexual. Então ele pretende sair de casa. E ele compra uma casa. Nessa casa que ele compra, ele encontra um caderno antigo que está rasgado. E tem uma narrativa de uma mulher que viveu na ditadura militar brasileira. Ah, que interessante. E aí ele volta
onde ele comprou a casa, né, na imobiliária, conhece a filha dessa mulher, se apaixona por ela e ela leva ele até a casa da mãe dela e ela começa a narrar a vida dela a partir do assassinato do Edson Luiz, em 1968, quando ela tinha 17 anos, a mesma idade do Edson. Ela era filha de um coronel linha dura do Exército, totalmente despolitizada na época, e ela vai com uma amiga até o restaurante do Calabouço e presencia a invasão policial e o assassinato do Edson Luiz. E aí ela começa a sentir vontade de saber mais sobre a ditadura e entra no movimento estudantil. E se engaja ideologicamente. E a história, né, é de ficção, mas passa por vários períodos importantes que nós tivemos durante a ditadura militar, como o assassinato do Edson Luiz, a missa dele de 7º dia, né, a Sexta-feira Sangrenta, depois ela vem para São Paulo, participa, né, da Batalha da Maria Antônia, e uma série de outras. Mas que interessante. Então, esse é uma forma de conhecer um pouco da história do Brasil nesse período a partir de um romance, de uma história de ficção, né? Exatamente. E como é que você classifica que tal o pensamento do jovem estudante hoje? É necessário se inspirar um pouco nessas histórias da década de 60 para criar essa consciência crítica a respeito dos problemas do Brasil? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente não pode perder a nossa história. Eu acho que compreender o passado é importante para você compreender o presente, principalmente o futuro, para a gente não cometer os mesmos erros. Não dá para fechar os olhos e dizer que a ditadura, né, é o passado. Não, a gente precisa vigiar o passado para não acontecer novamente. Foi um período muito difícil da nossa história e que jamais deve ser esquecido. Entendi. E essas manifestações que ocorreram nessa década, né, principalmente na década de 60, 68 para frente, se a gente trazer para os dias de hoje, a gente vai verificar que isso tem mudado um pouquinho a forma de organização desses movimentos, né? Que são essas manifestações que a gente vê hoje nas ruas, muitas vezes organizadas pelas redes sociais e tudo mais, que é uma forma do jovem participar também, digamos assim, à distância, né? Em vez de ir para a rua, que é também o tema do seu mestrado que você está fazendo hoje. Você está fazendo um paralelo, não é? Isso. Entre as manifestações de 2013, do ano passado, e de 68. Quais são esses paralelos, Eliana? Então, esses paralelos a gente ainda, né, eu estou um pouquinho no começo da pesquisa, né, do estudo, mas a gente vê que né, nós tivemos uma mudança muito forte, né, uma mudança no jornalismo, nós sofremos uma crise de identidade, tanto no jornalismo quanto na política. Então, são aspectos bem diferentes. A gente vive uma sociedade bastante diferente, até pelo suporte da tecnologia que a gente não tinha naquela época. Então, eu ainda não chegou às conclusões. Não cheguei a algumas conclusões. Mas no tocante à participação política, você vê que existe a mesma consciência crítica que existia, o mesmo clamor dos jovens pela justiça social que existia na década de 60, você verifica isso nas manifestações mais recentes? É porque assim, a gente ouve muito falar que muita gente ia para a rua só para festejar, né, uma possível participação cidadã a respeito das questões do país e tudo mais, mas que no fundo voltava para casa, ligava a televisão e continuava a sua vida da mesma forma, né? Você acha que o pensamento crítico do jovem hoje em relação ao jovem da década de 60 é o mesmo, ou existe, digamos assim, uma outra visão a respeito dos nossos problemas a partir do olhar do nosso jovem hoje? Há uma diferença, né? Por exemplo, até na questão da leitura, né? Hoje você encontra as coisas na internet, a informação ela chega mais fácil, mas a gente vive em um momento em que a gente tem muita informação, mas pouco conhecimento, e isso influencia também quando o jovem vai para a rua manifestar. Eu escrevi já um artigo, foi o primeiro artigo que eu escrevi no mestrado, ele falava sobre o começo das manifestações, né, de 2013, que foi pela redução da tarifa de ônibus. Aquela manifestação pela redução da tarifa de ônibus, eu acredito que ela foi uma manifestação muito válida.
Aquele primeiro momento foi válido, porque havia uma pauta, havia uma discussão, havia realmente algo consistente, que era a redução da tarifa de ônibus. Hoje a gente vê as manifestações um pouco perdidas, né? A gente nem sabe muito bem como se colocar nessas manifestações, a mídia também não sabe muito bem como falar a respeito delas. A gente não tem um distanciamento crítico para poder entender essas manifestações hoje. Qualquer coisa que eu te diga hoje sobre essas manifestações, amanhã posso vir a desmentir, porque realmente não há esse distanciamento crítico necessário para a gente fazer qualquer tipo de compreensão. Entendi. E a tua pesquisa também é sobre a cobertura jornalística desses movimentos? Isso, exatamente. Quais os veículos que você está analisando hoje? De 1968 nós vamos analisar o jornal Correio da Manhã, Folha de São Paulo e o Globo. Em 2013, somente o Globo e a Folha de São Paulo. Nós pegamos um recorte, escolhemos um recorte de uma semana para analisar todas as notícias, né, reportagens, tudo que foi vinculado na imprensa impressa, né, do jornal impresso, dentro de um contexto de uma semana apenas, a partir do dia 13 de junho, que foi o ápice das manifestações. Das manifestações. E você também está analisando, além da cobertura, você também analisa o público ou não? Ou é só a partir do veículo? É só a partir do veículo mesmo, que foi noticiado, como foi noticiado, né, tentar mesmo compreender qual era o pensamento naquele momento. Entendi. O posicionamento também, né? O posicionamento editorial, não é? Isso, exatamente. Né? E Folha de São Paulo e o Globo no Rio. Foram os dois principais jornais que fizeram a cobertura desses movimentos ou não? A internet também não teve uma certa influência? Não, foi só uma escolha para ter um recorte, né? Não que tenha sido mais importante ou menos importante. Foi só um foco. Karina, me fala um pouco dessa literatura homoafetiva que você escreve. Você acha que existe uma demanda reprimida no Brasil a respeito desse tipo de literatura? A gente tem poucas publicações, né? A editora Malagueta, por exemplo, ela é a primeira editora da América Latina a publicar somente literatura voltada para o público homoafetivo feminino, né? Somente histórias românticas de mulheres para mulheres. Então, a gente tem pouca publicação nesse sentido e é uma literatura afirmativa. Antigamente, tudo que a gente encontra mais antigo escrito, ou a mulher... Ou era para denegrir, né? Exatamente. Assim? Ou a mulher se casa no final, ou morre, é uma coisa meio trágica que não reflete a realidade. As pessoas, elas vivem a vida delas independente de qualquer outra coisa. E você tem percebido essa realidade a partir do teu site, a participação dos leitores, né? Me fala um pouquinho do teu livro no site, né? Como é que ele está sendo veiculado, qual é o modelo de negócio que você escolheu, e quanto a impressão que você tem do público leitor influencia no seu trabalho também. Influencia bastante. É muito interessante que eu comecei a escrever na internet em 2006 para 2007, e eu nunca tinha lido nada a respeito do tema. Eu encontrei um site, uma amiga me apresentou o site, e foi então que eu descobri que existia literatura homoafetiva. Até então eu nunca tinha lido nada voltado para esse público. E como eu já gostava de escrever, eu coloquei uma historinha lá que teria apenas 3 capítulos. E o que me fez realmente continuar escrevendo foram os e-mails que eu recebi. Olha só que interessante, que é uma coisa que numa editora tradicional, num modelo tradicional de literatura, você não teria esse feedback imediato, né? Não teria. E de lá para cá foram 12 histórias publicadas na internet, né? 3 livros, o terceiro agora, que fala sobre a ditadura militar brasileira. E o meu site, né, www.karinadias.com.br, é bem interessante que eu recebo feedback também de leitores heterossexuais, que estão lendo as minhas histórias, não só o livro As Rosas e a Revolução, mas os outros também. O primeiro livro que eu publiquei é Aquele Dia Junto ao Mar, o segundo, Diário de uma Garota Atrevida, que é a primeira parte de uma trilogia, e está tendo uma aceitação muito boa. Que ótimo. Bem legal, não somente do meu público, né, que são mulheres que amam outras mulheres, mas também do público gay masculino e de pessoas heterossexuais que eles leem as histórias e falam, nossa,
A vida de vocês é igual à minha vida. Claro, não... Só muda um pequeno detalhe, a sexualidade. Exatamente, não há diferenças, né? Karina não, né? Eu ia te chamar de Karina. Eliana Natividade, foi um prazer recebê-la aqui no canal Universitário de São Paulo. E você que gostou dessa entrevista ou que quer adquirir o livro da Karina Dias, que é o pseudônimo da Eliana Natividade, é só entrar no site www.carinadias.com.br e adquirir lá os exemplares que você quiser. O programa Conexão Universitária fica por aqui. Agradeço mais uma vez, Karina, Eliana, a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. E então até uma próxima edição.